E nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20. E o que tens ajuntado, para quem será? Emmanuel fala na lição 56 do livro Caminho, Verdade e Vida, Lucros. Em todos os agrupamentos humanos palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Meninos mal saídos da primeira infância mostram interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam seu lar desconhecidos durante muitas horas do dia a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: o que trouxeste? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou para assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas. Não constituem valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos. Atingindo a semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. Prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo que amontoou na crosta da terra. A consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do Evangelho soa-lhe aos ouvidos: pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado, para quem será? Quando a gente lê uma lição como essa, a primeira coisa que vem sempre na cabeça: então é errado a gente desejar o bem-estar, a gente desejar ter condição melhor, porque realmente a gente até incentiva nos nossos filhos que eles façam aquilo que eles mais amam fazer, porque normalmente os grandes gênios aqui da história da humanidade foram pessoas que se dedicaram a fazer aquilo que mais amavam e por isso chegaram ao ponto de esgotar o seu, ou quase esgotar o seu aprendizado naquilo e são reconhecidos como gênios. Porém, a gente também chama a atenção para o fato de que sempre que puderem conjugar o prazer de fazer aquilo que ama com também ganhar, de maneira que você possa estar tendo uma vida razoavelmente dentro dos padrões ali das necessidades humanas, a gente escolhe, né, fazer uma coisa que seja bom e ao mesmo tempo me dê uma remuneração digna, que me permita viver, ter pelo menos o necessário e às vezes um pouquinho a mais do que o necessário, para que possibilite a gente também, a gente fazer algumas coisas em prol de nós mesmos e em prol de outras pessoas também. Porque a gente tem que lembrar o seguinte: quando eu falo em prol de nós mesmos, é errado você buscar o bem-estar? No Livro dos Espíritos fala que não, desde que você siga 3 regras. Primeira, não seja em prejuízo de outro, não prejudicando ninguém, que aí você vai ser visitado pela lei de causa e efeito, fica escravo dela. Segundo, que você não se prejudique fisicamente, é o alto prejuízo físico. Muita gente, depois que começa a ter a vantagem dos cofres, acaba se entregando a alguns vícios, a alguns comportamentos, da gula, do álcool, enfim, e acabam também comprometendo a saúde física, desde que você também não se comprometa moralmente. Então são 3 regras. Não seja prejudicando ninguém, não prejudique seu corpo físico, nem se prejudique moralmente. O que é prejudicar moralmente? Os vícios aí da avareza, sensualidade, o egoísmo, enfim, a vaidade, esses vícios que vêm em decorrência disso. A gente fala, desde que a gente consiga administrar esses 3, não é errado você buscar o seu bem-estar, não. Mas ele vem falar o seguinte: esteja preparado para o dia em que a gente vai ter que largar tudo aqui. E quando largar tudo aqui, o problema é que muita gente, como ele diz aqui no texto, fica preso ao que construiu, e principalmente a revolta do que vai ser feito daquilo que ele construiu. O que os filhos vão fazer, o que algum parente de fora, ou então alguma outra pessoa desconhecida foi lá e roubou o seu patrimônio, e a pessoa fica inquieta, como na verdade o patrimônio nunca foi dele. Eu tenho que botar na minha cabeça isso.
Eu estou sentado numa poltrona aqui agora, num escritório, eu tenho o meu piano aqui do meu lado, tenho o computador aqui na frente. Isso tudo aqui é emprestado. Se tiver que vir embora, isso tudo vai ficar aqui, é claro. Que o meu piano seja doado para alguém que esteja interessado em aprender piano ou não, mas também foi doado para alguém que vai deixar o abandono estragando. Eu não vou poder fazer nada, gente. Eu só tenho uma coisa, uma certeza, eu vou chegar lá do outro lado da vida, tem piano lá. E a gente, pelo estudo da doutrina espírita, fica, eu não vou precisar de maneira alguma de computador lá. Vai ter os recursos lá do outro lado também. Então, quando ele fala assim, o que trouxeste? O que eu posso levar lá para o outro lado? A gente tem batido bastante nisso, né, nos nossos vídeos. Duas coisas a gente vai levar lá para o outro lado. Tudo que você aprendeu intelectualmente. Então, tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo que fala que a prova da riqueza ela é excelente para você desenvolver os seus dons intelectuais. Então ele fala para a gente o seguinte, ó, vai fazer curso, faz tudo o que você puder. Se puder fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, faz tudo o que você puder, estuda tudo, se especializa naquilo, mas lembrando de uma coisa, aquilo que você está aprendendo é igual o exemplo que Jesus falava, não pode ser igual aquele candeeiro que você acende e bota debaixo da cama, não. Depois você vai colocar o seu conhecimento, né, à disposição das pessoas, como eu vejo amigos aí que, né, cumprindo a missão deles, eles vão para a Europa, eles vão para os Estados Unidos fazer cursos que vão especializar cada vez mais a área que eles escolheram para depois voltar para cá e mostrar o fruto dos seus conhecimentos. Isso é válido. Isso a gente vai levar para o outro lado. E qual é a outra coisa que a gente leva para o outro lado? São duas coisas. A primeira coisa que eu aprendi intelectualmente. Qual é a segunda? Toda a diferença que eu tiver feito na vida das pessoas. Então me emociona muito eu ter visto pessoas que tiveram recursos, possibilidades financeiras aqui na Terra e que o dia que elas se despediram, veio um monte de gente falar comigo, ah, meu Deus, quando eu precisei foi fulano que me ajudou. Quantas vezes ele fez uma consulta para mim, ele era um médico, ele nunca me cobrou nada, ele me deu o remédio. Quantas vezes ele advogou para mim sem me cobrar nada, porque ele tinha essa coisa, né? Então, aquelas pessoas que você fez a diferença na vida delas, elas vão saber, até porque, a gente mesmo, quando a gente fecha os olhos e começa a pensar assim, quem foram as pessoas que fizeram diferença na minha vida? De verdade, naqueles momentos mais difíceis, aquela pessoa estava ali para o que der e vier. A gente vai saber identificar quem são essas pessoas, então essas pessoas têm uma coisa especial para a gente. É tão especial que se tocar o telefone aí 3 horas, 4 horas da manhã, quando você está no meio do sono e você olha para a bina do telefone e vê que é fulano, você vai parar tudo e vai atender correndo, fala, o que foi? Tá precisando de alguma coisa? Por quê? Porque a gente se sente nessa obrigação de, aqui na Terra ainda, né, de uma contraprestação, né, de poder estar retribuindo aquilo que a pessoa fez com a gente. Esse tipo de comportamento eu vou garantir para vocês. Uma vez Leopoldo Machado falou como é que foi a desencarnação dele e disse que quando ele chegou do outro lado, a primeira coisa que ele lembrou foi de alguém falar para ele, Leopoldo, se levanta que você tem força para levantar sozinho. E quando ele olha para o lado, ele abriu aqui na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, na época dele, um lar chamado Lar de Jesus, que recebia não só criança órfã, como também idosos. Era um asilo e também um orfanato. Aqueles idosos que foram tratados lá e que foram para o plano espiritual na frente, fizeram questão de recebê-lo quando ele chegou do outro lado, fazendo uma festa para ele, cortejo para ele. Então isso, ó, que trouxeste. Ah, gente, eu não vou levar esse lucro todo não. E se eu não tiver sabido usar o lucro, ou então tiver usado o lucro só para entorpecimento das minhas faculdades, sejam elas físicas, sejam elas morais, ou então o meu lucro tiver sido construído através do prejuízo dos outros que vai chegar lá do outro lado da vida e vão me cobrar contas, né, daquilo que eu fiz, esse patrimônio vai ser porta para a palavra feia, né, desgraça nossa, e que vai chamar tanto tempo e tantos anos de reparação, de expiação, até que a gente retorne ao caminho normal mesmo. Então, esses lucros aí, o patrimônio que a gente tem, o dinheiro é muito bom, mas quando a gente sabe usar e quando a gente mostra para ele quem é que controla quem é que manda aqui.
Eu sou espírito, eu tenho que ter o controle sobre isso. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.